A essa altura do campeonato, ainda existe gente que acredita no eu profetizo, no eu declaro e tomo posse, no que eu tenho que determinar a minha bênção. E as pessoas acreditam que vão receber coisas de Deus se elas mentalizarem aquilo que é bom e que é correto. Eu aprendi isso na minha vida, principalmente por causa dos movimentos neopentecostais, que ensinavam que eu não tinha que pedir coisas a Deus simplesmente, mas que eu tinha que declarar ordens à realidade, que eu tinha que fazer com que Deus me desse coisas através do meu poder espiritual. Eu aprendi que eu tinha que incubar as bênçãos, estar grávido da minha bênção, determinar a minha bênção, confessar a minha bênção. Eu aprendi isso principalmente com Randy Clark, no livro Catch the Fire, Pegue esse Fogo, até com o pensamento certo e errado de um cabra chamado Kenneth Hagin, que foi um dos maiores nomes do neopentecostalismo nos Estados Unidos. E isso pegou muitos movimentos aqui no Brasil que diziam que a palavra que é usada para pedir a Deus em oração é a mesma palavra para ordenar. Então você tinha que botar Deus na parede, você tinha que ordenar a Deus. Não é ficar com um negocinho de, Deus, faz a tua vontade. Não, era dizer, ordenar, declarar o que é que você quer para Deus. Porque Deus gosta de fiar atrevido. E é óbvio que isso é um absurdo. A palavra que é usada para pedir no grego do Novo Testamento, às vezes também é usada para ordenar. Mas essa palavra, ela tem um campo lexical muito grande. Ou seja, ela é usada tanto para pedir quanto para ordenar às vezes. E qual é a melhor tradução? Está no contexto. Quando você vai olhando contextos de oração ou contextos em que essa palavra é usada no relacionamento com Deus, a tradução mais correta sempre está atrelado ao pedido. Até porque o resto do contexto das passagens fala sobre o ato de pedir a Deus pela sua vontade, para que Ele declare aquilo que Ele quer para a nossa vida, para que Ele nos guie de acordo com o seu querer. Você tem que ser um pouco pinel da cabeça para acreditar que há qualquer mandamento para ordenar coisas a Deus no Novo Testamento. Ora, no Pai Nosso, na famosa oração dominical, Jesus nos ensinou a pedir que seja feita a vontade de Deus, tanto na terra como no céu. Não é a nossa vontade que vai ser imposta sobre a realidade através das nossas palavras, mas é Deus através do seu poder que vai cumprir a sua vontade em nossas vidas. O próprio Cristo no Getsemane orou ao Pai pedindo para que Ele cumprisse a sua vontade, para que a vontade do Pai fosse manifesta em nossas vidas. Que seja feita a tua, não a minha. Como é que eu vou ordenar coisas a Deus se eu quero que a vontade de Deus seja feita como Jesus orou? Como é que eu quero que Deus obedeça os meus interesses se Jesus não levou os seus interesses para a cruz, mas se submeteu à vontade do Pai? Em 1 João a gente aprende que Deus responde às nossas orações quando essas orações estão de acordo com a vontade de Deus. É a vontade dele que se manifesta quando a gente pede para que Ele nos abençoe. Se Deus mudasse a sua vontade por conta das minhas orações, se eu pudesse fazê-lo se conformar à minha visão limitada, eu nunca oraria na minha vida. Porque eu preciso da vontade dEle, do interesse dEle, da sabedoria dEle quando eu oro e quando eu peço para que Ele me abençoe e me ajude. Orar é um ato de se conformar à imagem de Deus. E ainda que nós peçamos, nós pedimos coisas sempre sujeitos ao bem-querer dEle. Iago, mas a palavra tem poder, não é? A gente escuta muito isso, não fala isso, não pensa no diabo que ele aparece, não fala isso que a palavra tem poder. Mas o livro de Provérbios fala do poder da palavra não como um poder cósmico ou um poder místico, de forma que se eu falo algo, a realidade vai se conformar àquilo que eu disse. A palavra tem poder porque a palavra é uma coisa muito poderosa nos nossos relacionamentos. Tiago fala isso, que muitas vezes eu posso inflamar coisas com minha língua, eu posso dizer coisas inapropriadas, eu posso levar muitas vezes pessoas ao desespero ou ao erro, ou posso ofender indivíduos com a minha língua. Provérbios vai dizer que na boca está o poder da vida e da morte, não porque a nossa boca vai mover o mundo espiritual, não porque nossas palavras movem a realidade, mas porque nossas palavras comunicam coisas, e aquilo que a gente comunica vai afetar as pessoas. Quando Jorge Linhares escreve um livro dizendo que as coisas que a gente diz movem o mundo espiritual, e que uma mulher cujo nome dela era Maria das Dores, e ela tinha que mudar de nome para que ninguém chamasse mais ela assim, para ela não sentir dor na vida, ele está interpretando o livro de Provérbios com uma hermenêutica completamente alegórica, espiritualista, boba até, porque a escritura não diz esse tipo de coisa sobre o poder das nossas palavras. E o eu profetizo, não é? Os pastores às vezes fazem isso no culto. Profetiza sobre a vida do teu irmão. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a profecia é uma mensagem que vem direto de Deus para comunicar algo aos indivíduos, seja como uma aplicação especial da palavra de Deus e da lei às pessoas, seja como um tipo de exortação específica a um pecado, seja um videntismo a respeito do futuro, sempre com uma mensagem que vem diretamente do Senhor. O homem de Deus ele não pode profetizar de acordo com seus interesses, suas próprias visões, com seus sonhos, com suas elucubrações da mente. Profetizar não é declarar coisas positivas ao outro, porque é isso que o pessoal diz. Profetiza na vida do teu irmão, como se dizer, você vai vencer, você vai ganhar, você vai não sei o quê,
fosse realmente algo que vai gerar no mundo espiritual uma realidade cósmica que vai se adequar à vida da pessoa. Profetizar seria trazer uma mensagem revelada direto do Senhor. Deus trouxe uma mensagem direto dele para você? Porque isso é profecia. Eu profetizo a minha bênção, eu profetizo um carro novo, eu profetizo a sua vitória. Não é profecia escriturística, é pensamento positivo. É The Secret, certo? É The Secret. Você já leu O Segredo? De ficar mentalizando a sua bênção, de ficar mentalizando aquilo que você quer, de fazer atos proféticos, não é? O Jim Carrey disse que mandou um cheque de 10 milhões de dólares para si mesmo pelo correio, para que ele pudesse mentalizar e tal. E o que se faz muitas vezes nas igrejas é um The Secret crente, certo? Você fica batizando superstições e simpatias para tentar de alguma forma encontrar um caminho de bênção para sua existência. A profecia é um assim diz o Senhor e não um eu desejo coisas boas para você. E o uso das chaves do reino, hein? Isso é coisa de maluco. A gente lê Mateus 16, Deus entrega as chaves do reino em Mateus 16, não é? Aquilo que você ligar no céu será ligado na terra e pronto. Eu tenho que ligar na terra coisas para que elas sejam ligadas no céu. Então liga na terra aí, irmão, teu carro do ano, liga na terra tua casa própria, porque aí o mundo espiritual vai te dar isso. Mas Mateus 16 não está falando sobre você mover uma realidade espiritual através de algo que você faz aqui, é o contrário. A tradução de Mateus 16, quando fala de ligar na terra o que está ligado no céu, seria melhor como o que ligardes na terra já terá sido ligado nos céus, o que desligardes na terra já terá sido desligado nos céus. Em Mateus 18, a partir do verso 18, a gente percebe que isso é uma referência à disciplina eclesiástica, a você excluir da igreja irmãos que não se arrependem, e isso ser confirmar no mundo material uma realidade que já é espiritual. Ou seja, o homem sem arrependimento, ele não está ligado com Deus. Como ele já não está ligado com Deus nos céus, ele é excluído da comunidade dos santos na terra, ele não participa mais da comunhão. A disciplina eclesiástica é uma maneira de ligar na terra e desligar na terra o que já está ligado e desligado nos céus. Achar que isso é um declaro e tome posse é uma bobagem sem tamanho. Efésios capítulo 1 também não é um texto que fala sobre isso. Ah, Iago, mas todas as bênçãos já nos foram entregues no mundo espiritual. Então a gente tem que materializar essas bênçãos no mundo presente. Mas Efésios 1 está falando de bênçãos espirituais. Olha o texto de Efésios 1. Quais são as bênçãos espirituais que aparecem lá? É a eleição, é a salvação desde antes da fundação do mundo. São as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito. É a graça que nos é dada como um dom. É a fé para a salvação. Essas são as bênçãos espirituais que já nos foram dadas e é elas que a gente recebe. Efésios 1 fala de bênçãos que afetam nossa salvação e não de bênçãos materiais que a gente tem que trazer para a vida presente. A postura cristã em oração diante de Deus é de submissão à vontade do Senhor. É pedir para que Ele cumpra a sua vontade em nós. Sim, pedir coisas, mas sempre dizendo que Deus, a tua vontade é melhor do que tudo. Dá-me aquilo que é do teu interesse e o que o Senhor quer sobre nós. Sujeitar-se à vontade de Deus é uma postura de humildade diante daquele que sabe o que é melhor pra gente. Cantar coisas como restitui, eu quero de volta o que é meu, é uma bobagem que representa uma autoridade do homem sobre o divino e representa um coração afastado daquilo que a Escritura nos diz. Qual é a melhor postura diante do soberano? Eu declaro e tomo posse. É o tipo de oração que o diabo te ensina. A oração de Jesus é a humildade diante do Senhor. O que é que você pensa disso tudo? Comenta aí embaixo, pede temas aqui pro 2 Dedos de Teologia, sempre 10 horas da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Quarta e sexta a gente tem também Mundo Cópia e De Olho no Texto, sempre às 10 horas da manhã. Não deixe de assinar as notificações, se inscrever aqui no canal e entrar no nosso site para financiar a produção de conteúdo teológico aqui no YouTube e fazer parte do nosso grupo dos patrões lá no Telegram, onde a gente estabelece uma amizade e um relacionamento muito saudável. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada! E tchau, tchau! Até semana que vem. Estou animado, não sei porquê.